formei e não consegui estágio, André. Ou estou terminando a faculdade, não consegui estágio e não consigo entrar na minha área exatamente porque eu não tenho experiência profissional. Tô desesperado. Andréia, me ajuda. Calma que eu vou te ajudar, porque esse vídeo ele tá recheado de dicas para te ajudar exatamente a alcançar esse objetivo. Então fica comigo. Eu sou Andréia Marinho, sou psicóloga e sou mentora de carreira. A verdade é que são inúmeros os motivos que levam uma pessoa a se formar ou estar ali no finzinho, quase se formando na faculdade e não ter conseguido estágio, não ter conseguido fazer essa transição. Vamos explorar alguns deles? Talvez você se identifique, talvez o seu caso seja aquele caso de que você participou sim de alguns processos seletivos, mas você percebeu que o fato de já não ter alguma experiência, o que na verdade nem é esperado, né? Eu sei que a gente acaba se questionando, poxa, é um estágio, eu preciso de oportunidade, não tenho experiência, participo de uma entrevista e aí eu percebo que o recrutador ele tá de olho exatamente em alguém que já fez algum estágio, que já tem alguma experiência. Isso sequer é justo. Então assim, Andréia, as oportunidades que eu consegui gerar com o meu currículo, eu não passei porque alguém passou na minha frente devido à experiência. Ok, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é a questão de que você acabou priorizando os seus estudos, o seu aprendizado. Você viu que ficaria difícil conciliar um bom aprendizado para que quando você se formasse, você saísse dali um ótimo profissional, um profissional capacitado, e aí não conseguiu conciliar, aliás, optou por não conciliar o estágio com a faculdade. E aí agora você tá vendo que de repente o estágio fez falta para você. Outra possibilidade é que algumas graduações, algumas universidades têm uns horários que fica impossível da pessoa realmente estagiar, como por exemplo, o período integral. Você fica o dia todo na faculdade, realmente vai ser difícil você conseguir, é impossível você conseguir um estágio e lá no final você sente falta disso. Outro caminho que pode ter te levado a chegar a esse ponto é a questão salarial. Talvez você já esteja empregado, sim, e você já tenha uma remuneração, ou estava empregado, tinha uma remuneração, e não conseguiu fazer essa troca, por quê? Porque você precisava do dinheiro que você recebia, trabalhando numa outra área, e se você fosse estagiar, você não teria um salário equivalente, que muitas vezes é inclusive utilizado para pagar a própria faculdade. Se eu troco o emprego, se eu vou estagiar, o estágio não paga a minha faculdade, ou seja, acabei não conseguindo resolver essa situação. Mas calma, eu quero te convidar a pensar com tranquilidade e explorar algumas possibilidades com você. Como, por exemplo, o trabalho autônomo. Vou dar um exemplo da minha área, tá? Então, uma pessoa, ela quer trabalhar na área clínica, se formou como psicólogo e, de repente, ela se depara que ela não fez estágio e, além disso, as empresas, algumas clínicas pedem que a pessoa tenha já um nível de especialização ou tenha 2 anos de atuação. Então, assim, ela acabou de se formar, precisa de um emprego e se depara com essa dificuldade. Precisa ter 2 anos de experiência como psicóloga clínica para trabalhar numa clínica de psicologia. É impossível, acabou de se formar, a não ser que ela tenha toda essa bagagem, né, lá da faculdade, que ela consiga utilizar isso. Vou falar no final, uma forma da gente utilizar isso daí, tá? Então, qual que é a possibilidade? O serviço autônomo. Então, quem tem condições vai lá, abre um consultório e vai clinicar e vai ganhar essa experiência e já vai ter ali a sua própria remuneração. Claro que vai ter que entrar com estratégias de marketing, de divulgação do serviço nas redes sociais para conseguir captar clientes. Ok? Mas essa é uma possibilidade. Não tenho condições de abrir a minha clínica. E eu tô falando, gente, tô falando de arquitetura, tô falando de odontologia, tô falando de, veja aí, de direito, a sua área de atuação. Tô dando um exemplo que pra mim ainda fica mais fácil, já que eu conheço muito bem a área da psicologia. Então, outra possibilidade é a pessoa fazer o quê? Sublocação de salas. Então você vai sublocar salas por hora, você vai pagar aquela hora, você só vai utilizar a sala quando você tiver um cliente, quando você tiver um paciente, e com isso você já começa a gerar ali uma renda, já começa a ter uma remuneração, tá ganhando experiência para depois poder trabalhar em outros lugares. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é o trabalho voluntário. Então, você buscar lugares, por exemplo, dentro da área da psicologia social. A pessoa tem interesse de trabalhar, também pede experiência. Então, procure lugares
onde esse serviço ele pode ser exercido de maneira voluntária. Você não vai ter uma remuneração, mas você já coloca no seu currículo que você está trabalhando com isso, que você está atuando dessa forma e você consegue assim ingressar no mercado de trabalho porque você já vai demonstrar que você é um profissional capacitado, que está exercendo a função. Uma outra possibilidade, e eu vou ser muito sincera ao dizer isso, é de que essa informação é um divisor de águas. Eu sempre falo nos meus vídeos, sempre falo durante as minhas mentorias, o quanto o currículo é algo vivo. Por mais que a gente busque seguir ali algumas regras, ele pode ser utilizado de maneira viva a seu favor. Então, você não precisa deixar lá no fim do seu currículo como atividade extracurricular os seus estágios da faculdade. Algo que eu tenho feito durante as minhas mentorias, que eu tenho ensinado e que tem dado muito, mas muito certo mesmo, né? Eu ouso dizer que praticamente quase 100% tem dado certo. É que algumas pessoas acabam não voltando, mas todos que voltam para trazer os resultados, para compartilhar comigo, falam: Andréia, deu muito certo essa estratégia. É o quê? É você utilizar os seus estágios, os estágios obrigatórios da sua faculdade e você descrevê-los como se fossem experiências profissionais. É lógico que você não vai enganar no currículo, você vai escrever lá no currículo, se você não tem experiência profissional, você vai escrever experiência acadêmica. Não é para diminuir a letra igual aqueles contratos, sabe, para querer esconder, não. Deixa visível, deixa em negrito, sabe, deixa lá, experiências acadêmicas. E ali você vai narrar as suas experiências. Eu, por exemplo, tive experiência na área social, trabalhei com grupos, trabalhei individual, trabalhei com oficina de criatividade. Então, eu poderia colocar isso no meu currículo. De quando a quando? Foram o quê? Foram 6 meses? Foi 1 ano dentro desse estágio? A experiência de estágio na área hospitalar, na psicologia hospitalar. Quanto tempo que eu trabalhei ali? Como que era a minha atuação? Era UTI? Era pronto-socorro? Era o quê? Eu trabalhava com que público? Então, quais eram as atividades? É descrever literalmente, colocar o tempo de início, o tempo de conclusão desse estágio, descrever as atividades. Se você teve algum resultado diferenciado, coloque ali, sabe, resultado. Ou seja, o seu currículo, ele vai ficar muito mais atrativo, ele vai ficar elaborado, ele vai chamar a atenção do recrutador. E aí você vai fazer isso de encontro com a vaga que você busca. Do que adianta eu narrar que eu tenho uma experiência, por exemplo, em RH se eu quero trabalhar como psicóloga hospitalar? Não, eu vou ressaltar ali, talvez eu nem coloque a experiência do RH como estágio, que eu já tive um estágio obrigatório dentro da área de RH. Eu preciso olhar ali o que realmente está me agregando resultado. Então, eu vou colocar a experiência social, a experiência clínica. Eu estou lidando com pessoas e em destaque, acima das outras experiências, eu vou colocar a minha experiência dentro da área hospitalar para chamar a atenção. Então, olha aí, com isso, você não precisa inventar nada, o seu currículo não fica em branco, você não precisa, aliás, jamais faça isso, ampliar o tamanho da fonte do seu currículo para tentar, né, preencher o espaço em branco, nada disso, gente. Certamente que com isso, o seu currículo, que não tinha nada, pode virar, inclusive, um currículo de 2 folhas, que é o máximo que a gente indica, é o currículo de 1 a 2 páginas. Ou seja, você tem experiência sim, tá bom? É isso que eu quero te dizer, você tem experiência. Mesmo que você não tenha feito, André, ainda não fiz nenhum dos estágios práticos da faculdade. Então, você tem conhecimento teórico, você sabe como fazer, a sua área é psicologia organizacional, é recursos humanos, você sabe como fazer um plano de carreira, teoricamente, coloca lá experiência por habitualidade, experiência acadêmica, experiência por habitualidade de pesquisa, e você vai descrever o que você conhece teoricamente. E na entrevista você vai falar, olha, eu tenho todo o conhecimento, eu pratiquei isso em sala de aula. Mas, gente, é importante, claro, que você se prepare de todas as formas possíveis. Busque vídeos gratuitos, busque cursos, busque conteúdos que possam agregar, ampliar o conhecimento. André, eu só vi isso daqui uma vez na faculdade e não me recordo tão bem como fazer. Vai lá e vai estudar, já que você está buscando uma vaga para isso, vai estudar, busca no YouTube aqui quantos vídeos gratuitos, busca se especializar, busca conhecer. Eu tenho certeza que
isso daí vai mudar a sua história. E a última dica, mas antes de eu falar da última dica, eu quero te convidar, porque eu não convidei até agora, né? Deixa aqui o seu like se esse vídeo fez sentido, se ele agregou conhecimento pra você. Deixa a sugestão, deixa seus comentários se você gostou, se não gostou do vídeo. Deixa a sugestão de conteúdos que você quer que eu traga aqui pro canal, que você não tá encontrando. Quais são as suas reais dificuldades pra você fazer esse ingresso, sabe, na área, pra você conseguir realmente entrar na área. Tá com dificuldade na entrevista de emprego? Coloca tudo aqui. E se você não está inscrito no canal, eu te convido, venha fazer parte, inscreva-se todo dia. Agora nós temos conteúdo novo aqui no canal, ok? Bom, a última dica, pouquíssimas pessoas sabem disso, mas você pode ingressar em uma pós-graduação. E nessa pós-graduação, você pode buscar um estágio. Sim, é possível, durante o período de pós-graduação, você buscar estágio na sua área. Você ainda pode ser estagiário, porque você vai ter ali o vínculo acadêmico. Então, essa é uma possibilidade. Ainda dá tempo de estagiar. E é claro que você vai precisar se preparar, e para isso, conte comigo. Deixe sugestão de tema, que eu vou transformar em vídeo, vou responder as suas questões aqui, ok? Bom, pessoal, boa sorte, deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.